já. Atenção, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do nosso podcast Elétrons Livres. Isso mesmo, podcast que liga ciência e pessoas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma grande satisfação poder receber vocês aqui nesse episódio inaugural, não é não, professor Breno? Exatamente. Vocês estão prestes a presenciar um evento mundial internacionalmente desconhecido, a inauguração do primeiro episódio podcast Elétrons Livres, né, professor? A gente disse brincando que esse podcast ele pode ser o primeiro e o último, né, esse episódio. Exatamente. Porque a gente está recebendo hoje uma pessoa de peso, uma pessoa de grande importância pra gente. Então, se ele não gostar do episódio, acabou. Já era. Acabou por aqui mesmo. Galera, eu me chamo Douglas, sou professor do Sesc Ciência, eu falo aqui de Fortaleza, Ceará, dos Estados Unidos do Ceará. E a gente está começando e estamos aqui com o professor. Vai lá, professor. Professor Breno, professor de Química aqui também na sala de Ciências. E ouvintes, vocês não estariam ouvindo nem nos vendo em alta qualidade se não fosse por ele, professor Carlos Henrique, que é o nosso produtor aí de áudio e imagem. Uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado, professor. É o nosso MacGyver esse cara, Exatamente. Se garante mais. Agradecer a presença de todos que ajudaram para que esse momento acontecesse, né? Tem muita e gente lembrar aí. que esta é uma produção do Sesc Ciência, que faz parte do Sesc Ceará, do Sistema Fé Comércio Ceará. E esta atividade que está acontecendo agora, o primeiríssimo episódio do podcast Elétrons Livres, é uma iniciativa de um projeto do Departamento Nacional do Sesc, chamado Sala de Ciências Digital. Então, com certeza, você também vai poder entrar em contato com outras produções digitais, com outras atividades das outras salas de ciências. Inclusive, né, Breno, aproveitar para mandar um abraço aqui caloroso para todos os nossos amigos e irmãos aí das salas de ciências do Brasil. Um abraço, sintam-se abraçados. E, claro, para os nossos irmãos das salas de ciências do Ceará, a galera de Sobral, pessoal internacional, né, de Sobral. Sobral é essa galera de Sobral para o mundo, até Einstein, né? Teve Sobral, será que teve? Lá onde foi comprovado, né, a teoria da relatividade. Da relatividade, exatamente. Então, não é pouca coisa, não. Tamo aí no Ceará mundo, internacional. E a galera de Juazeiro do Norte também, da nossa querida Sala de Ciências de Juazeiro. Um abraço para todo mundo. E claro, né, sempre lembrar que o Sesc, promovendo toda essa quantidade, essa enorme gama de ações sociais, a gente vem lembrar do Mesa Brasil, que é um programa de segurança alimentar do Sesc. Vai aparecer aí no vídeo para você o QR Code, para você somar-se a essa causa e levar alimento para tantas pessoas no Brasil inteiro através de um programa de segurança alimentar que é referência no Brasil. Então se liga aí, o Mesa Brasil, vai aparecer o link, vai aparecer o QR Code para vocês. E claro, sem mais delongas, né, professor? Só te fazer uma pergunta, Breno. Por favor. Por que esse nome Elétrons Livres para o podcast? Você que é o nosso químico, Professor, explica aí pra se gente. O senhor ficou curioso, quem dirá, quem está ouvindo aí, os nossos ouvintes, Então. quem está nos assistindo. Elétrons livres é um termo da ciência para aqueles elétrons que, principalmente numa ligação metálica, eles estão ali a envolver os íons metálicos e percorrer a corrente elétrica. Ou seja, aqueles elétrons são os que ligam os átomos, os íons, assim como nós. Estamos dispostos aqui a estar ligados, unidos, né, aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. E por isso nós somos elétrons livres. Né? Por isso que o nosso lema é ciência ligando pessoas. Afinal de contas, né, ciência está em tudo, tem tudo. E tem tudo a ver, galera, com o título do nosso primeiríssimo episódio, que é A Ciência na Vida e a Vida com Ciência. E para conversar sobre esse tema, a gente convidou aqui nada mais, nada menos do que uma pessoa que vem de uma formação científica, que atua na gestão, que trabalha com saúde, que hoje está conosco, somando no Sesc. A gente tem essa honra de ter esse cara aqui. Nossa Senhora. Ele tem vários superpoderes, eu vou falar alguns deles agora. Ele é físico pela a Universidade Estadual do Ceará, nossa querida UES. Né? Nossa querida UES, tá certo? É físico, né? E aí, Carlos, o que é que você tem a dizer? Físicos aí no comando, né? Tá certo. A gente tem a história, né, de que a UES ela é um campo para... a gente chama de universo de interposição, né? Porque os gatos de Schrödinger estão todos na UES, São vários, né? Deixa pra... Quem entender, entendedores entenderão, né? Ele é mestre em aeronavegabilidade continuada e segurança da aviação pelo Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Falei certo? É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, gente... Esse nome é difícil, mas é o que faz avião ficar no ar, hein? Né? Não, É um é o que faz o né? avião voar, né? Que bom. Foi professor do curso de Engenharia de Produção, secretário de Saúde do Ceará. É mole? Olha o peso. Se garante, né não? E atuou como coordenador e oficial de risco do Programa de Expansão e Melhoria da Atenção Especializada de Saúde do Governo do Estado do Ceará. E, claro, nós estamos falando do nosso diretor regional do Sesc, Henrique Jorge. Já viu uma salva de palmas, por favor, galera?
Se garante, diretor, seja bem-vindo. Eu tô honrado aqui, viu, Douglas e Breno, assim, por essa iniciativa, por esse momento, tá inaugurando essa série que já tá aprovada, ela deve... Coisa boa. Vão ter próximos, viu, galera? Tá garantido agora. Esperem, aguardem. Não, mas o mais importante é por isso, do compromisso, né, que eu acho que vocês estão aí estimulando as pessoas a fazerem o que pessoas nasceram para fazer, né? Desbravar o mundo, conhecer. E a ciência tem essa missão super importante, independente de onde a gente esteja, o que a gente esteja fazendo. A ciência nos permeia o tempo inteiro. Isso aí tem que estimular todo mundo cada vez mais. Esse é o trabalho de vocês. Parabéns. Valeu, É isso diretor, aí. que massa. E como é que a gente pode chamar o senhor? Henrique, Jorge, Javi? Rapaz, do jeito que chamar, eu atendo. Mas pode chamar de Henrique. Pode chamar de Henrique, Henrique. obrigado, diretor. Então, a gente convidou para falar sobre esse tema, né? A ciência na vida e a vida com ciência, justamente porque eu acho que esse momento recente de pandemia deixou cada vez mais presente para todos nós que ciência é algo que está na nossa vida, já estava, bem antes Perfeito. disso, né? E isso só ficou mais claro, só ficou mais presente, mais evidente nas nossas vidas. E aí a gente sempre se faz uma pergunta: o que é que leva, por exemplo, pessoas como o senhor, e o que é que de repente levou a gente Nós, né? a buscar uma formação em ciência, sendo que muitas vezes existe aquela gourmetização do cientista, né? Todo mundo acha, eu digo brincando, eu sou da área das ciências biológicas, aí todo mundo acha que o biólogo vai para a universidade ou ficar de jaleco, ou então ser aquele Indiana Jones, né? Tudo bem que o Indiana Jones não era biólogo, né? Mas vai estar lá explorando, e na verdade quando a gente chega lá, tem toda Tem a aquela... bioarqueologia, né, Douglas? também tem a bioarqueologia. É verdade. Mas o que leva uma pessoa, o que lhe levou, por exemplo, a buscar uma formação na área científica? Cara, isso é uma saga, assim, que eu digo, pra mim, é interessante, né? Lá por volta aí dos meus 8, 9 anos de idade, meu pai me presenteou com uma coleção de livros de astronomia, né? Eram 3 livrinhos que eu tenho até hoje, né? São, assim, um troféu em casa, né? E eu lembro que uma viagem da cidade que ele nasceu, que eu nasci, que é Morada Nova, aqui no interior do Ceará, a gente saiu, vindo numa viagem, no transcurso eu lendo o livro, e aí eu entrei numa noia de perguntar para ele como é que sabia que a Terra era redonda, né? Caramba, Olha aí. mais atual possível. Aí, como é que sabia que a Terra era redonda? E meu pai não tem uma formação especial, mas sempre foi um leitor ávido de ciência. Acho que por isso que ele me presenteou com isso. Acho que era uma tentativa de estímulo e deu certo. Isso gerou uma discussão tão acirrada, né, de conceitos e dentro de uma visão assim de uma criança com um pai, né, que sempre teve eu sempre apelidei ele de MacGyver, sabe, Carlos? Tipo assim, porque ele mesmo sem uma formação especial, mas inventava e solucionava, e inventa até hoje e soluciona um monte de coisa, né, aos seus 80 anos. E aí, essa discussão me deixou bem assim, instigado. Devorei os livros inteiros daquela época e qualquer pessoa que me perguntasse até, sei lá, os 12, 14 anos de idade, o que eu ia ser quando crescesse, eu ia dizer que eu ia ser cientista, né? E aí, para a galera toda mais jovem, é normal que quando você chega assim no ensino médio, aí o pessoal começa a desestimular porque vão dizer que cientista não é profissão, né? É verdade. É a primeira coisa que vão colocar para você: rapaz, Grande isso dilema. isso não vai dar em nada. Você vai acabar sendo um professor como se ser professor fosse um demérito. A gente vive numa sociedade que não acredita aos professores aquilo que deveria ser acreditado. E, obviamente, eu fiquei naquela situação de... eu vou fazer ciência contrariando toda a galera, e realmente eu cedi aos encantamentos da sociedade arcaica, né? E acabei indo para a área de administração. Foi uma decepção, um insucesso total, né? Porque eu não me senti afim naquele curso, né? E acabei me envolvendo, apesar de achar interessante a história da gestão, mas faltava alguma coisa. Então, passado alguns anos, depois de ter vivido a experiência da administração e tudo mais, eu encontrei um tio meu e ele dizia assim: cara, mas falta alguma coisa para ti, falta alguma coisa para ti. Ele vira pro lado e diz assim, e ele era super radical, porque ele sempre dizia que a gente tinha que fazer uma faculdade para ganhar dinheiro, para ser um profissional bem sucedido e tudo mais. E por um insight, eu acho que um milagre, ele vira pro lado e diz para mim assim: Douglas,
Não, pois eu vou dizer uma coisa para você, que eu nunca disse para os meus filhos e eu acho que eles não são felizes. Você tem que fazer aquilo que lhe faz feliz. E aí eu não contei 2 vezes, vestibular para física, entro na física e considero assim um grande divisor de águas, porque apesar de atuar na gestão, acho que desde que eu me entendo por gente, né, há mais de 30 anos atuo na área da gestão, a diferença de fazer gestão com a visão da física... Era o que eu ia perguntar. Foi fantástica, porque era justamente o elemento que faltava. Você falou uma coisa muito legal, e Breno colocou o tema elétrons livres, né? É tudo a ver. É justamente isso. O que é aquilo que nos conduz? O que de repente permite com que flua os processos? É a conexão. É justamente a percepção, é a maneira da gente perceber essas ligações no mundo. Né? E a ciência tem essa propriedade, o conhecimento científico tem essa propriedade, ele desenvolve e aguça essa capacidade da gente ver relações em tudo, né? Tinha um super-herói quando eu era criança, né, que eu nem lembro o nome dele agora, mas que ele era uma fusão de um cientista com um jovem que não sabia nada de ciência, eles se fundiam no único ser, e ele olhava para uma parede, né, e ele conseguia ver toda a construção química da parede, ele alterava essa construção e tudo mais. E eu achava aquilo fantástico, né? E assim eu digo, por incrível que pareça, esse superpoder que o conhecimento de ciência traz, é a capacidade da gente olhar para as coisas materiais e às vezes até aquelas não tão materiais assim e perceber como solucionar problemas a partir dessa visão. E foi essa minha jornada que me levou nisso aí. Apesar de estar na gestão, mas a ciência para mim é o pilar que faz eu conseguir tomar decisão todo dia. Muito massa, né? Assim, o que o senhor fala é muito bacana porque traz uma reflexão da ciência para além daquela ideia de disciplina escolar, né? Porque Sim. Por uma necessidade plenamente compreensível, né? A gente vai achando que vai dividindo tudo, tem a caixinha da língua portuguesa, da ciência, e durante muito tempo a gente acreditou, achou, né, socialmente, educacionalmente, que a principal ferramenta do indivíduo interagindo com o mundo era a questão da alfabetização, do letramento, né? Você tá dando as chaves para o sujeito conhecer o mundo, e hoje já existe uma série de críticas, né? Fala-se, por exemplo, em letramento científico. Sim. Será que uma pessoa que não tem apropriação ou intimidade com o conhecimento científico, ela tem a mesma liberdade de escolha que uma pessoa que não tem? A gente faz essa colocação, né? E eu fico me perguntando porque a ciência é algo que instiga tanto a gente, incomoda num bom tom, né? Que ela nos dá uma propulsão aí atrás, a buscar, né? E eu fico me perguntando se as pessoas não sentem esse incômodo positivo, se elas não têm aquele interesse, né, em recorrer à ciência para resolver alguns problemas cotidianos, né? Eu costumo até dizer que a história da humanidade, ela tem um período assim que ele é magnífico em termos de produção científica, né? Você vê que, por exemplo, Leibniz e Newton, em lugares diferentes do mundo, simultaneamente desenvolvem o cálculo e como se tivesse notório que basta você saber ler o livro da natureza e as coisas vão acontecer. E quando eu vejo histórias desse tipo, aquele período era um período doido, né? Não tinha tecnologia como a gente tem hoje. E a velocidade com que a humanidade caminhou nos patamares da ciência foi assim de uma proporção invejável. E hoje o que eu vejo é que a ciência ela não é tão, vamos dizer, estimulada no sentido prático para as pessoas fazerem. Você falou de letramento, né? O letramento científico é uma ferramenta que foi nos roubado em algum momento aí nos foi roubado, e a gente achou que fazer as conexões, por exemplo, da alfabetização seriam suficientes para que a gente lesse qualquer livro e compreendesse. Uhum. E essa compreensão, ela é uma habilidade também. E muitas vezes ela é tirada das nossas crianças, e algumas até rechaçam, né, por conta disso. E talvez a gente tenha que reaprender a fazer essa condição, de fazer com que a curiosidade, né, que você falou em instigar, né? Uhum. Que a capacidade de instigar as pessoas a descobrir e tudo mais aconteça. E é interessante que é justamente através dos processos de experimentação, da tentativa e erro, tudo aquilo que o modelo científico coloca que nos aponta caminhos, né? E uma coisa que eu digo que é muito importante, que a gente não pode perder de foco, é a história da verdade, né? Tem muita gente que... Agora mesmo a gente vivenciou muito esse debate, né, mundial. A ciência, verdade, essas coisas todas.
E o que eu acho mais legal, sabe, gente, é de saber que a ciência não é a leitura da verdade. Isso, exatamente. Sabe? A ciência, na realidade, é uma grande arte de desvelar e refazer a realidade o tempo inteiro, sabe? E é essa condição. A gente erra muito fazendo ciência, como a gente erra muito fazendo qualquer coisa. Toda pessoa que faz, erra. E é essa a grande lição do cientista, é que mesmo no erro, ele persegue até se aprimorar e produzir alguma coisa importante. E é essa coisa que é essa obstinação que eu digo, que a ciência provoca nas pessoas, a gente não pode perder. Bacana. Quando você fala sobre isso, eu me lembro do Carl Sagan, né? No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, um clássico, né? Quem é da ciência passou por essas páginas, e ele vai dizer que a ciência, ela não está preocupada de fato com a verdade, mas talvez ela seja a forma mais coerente que a gente tem de buscar o lado objetivo das coisas, né? E isso é que é bacana. É compreender que não existe, né, essa discussão, esse dilema, né? A ciência está preocupada com a verdade ou a mentira dos fatos, mas com a objetividade deles, né? Fazer essa busca sistemática, né, pelo método científico e a gente caminhar com relação a isso. E marca muito isso nessa fala, né? Poxa, você é gestor, trabalha com gestão, com processos, com coisas muito complexas, né? Que a gente talvez não consiga nem imaginar. Não tem nem noção aí. Mas o olhar científico, né, a formação científica, aquela conduta de pensamento científico traz algo que incorpora valor nesse sentido e isso é muito bacana. E aí, legal perceber, né, que... Não... Pode falar, Breno, fica à vontade. E essa visão que ele tem da ciência e da gestão é muito importante porque a ciência não é algo infalível. Né? A ciência está mudando constantemente, assim como na gestão, eu acredito, né, não tem essa expertise, também pode ir mudando e a gente não tem aquela paixão por ideias, né? Não é pra gente ter paixão por ideias. E é sempre algo que vai escalando, vai mudando, vai sendo contínuo, né? Assim como as teorias científicas. Teoria muda constantemente. Teoria atômica, né? Não parou em Dalton. Tá aí sempre progredindo, né? E essa que talvez seja a grande sacada, né? Eu digo todos os dias, né? Desde que eu tive a oportunidade de me envolver profundamente, apesar de antes mesmo de fazer física, eu sempre tive a ciência assim como uma segunda disciplina para tudo que eu fazia, né? Agora, claro, a formação ela ajuda a gente a alinhar algumas coisas, mas isso que você colocou é isso mesmo. Bem sabido é que todas as ações que a gente faz, todo o nosso processo decisório, ele é muito auxiliado se você tiver uma certa logicidade nesse comportamento. E esse disciplinamento que de repente a ciência faz é o que diferencia, porque transformação toda hora tem. E às vezes a realidade que está se apresentando, ela só precisa ser analisada e você faz uma decisão em cima daquela realidade. Pode ser que daqui a 5 anos não se repete. E um erro clássico de gestão, que a ciência talvez, que é um aprendizado com a ciência, sabe qual é o erro clássico? É você ler uma história de sucesso de um grande gestor e dizer assim, pô, basta eu me esforçar, fazer igual a ele, vai dar tudo certo. Não funciona dessa maneira, porque vem justamente a grande lição, é justamente dependendo das condições que você de repente possa realizar o experimento, você pode de repente ter aí, inclusive novas descobertas, você pode ter novos insights. E a gestão, ela precisa disso, a gente precisa de que esse processo, vamos dizer assim, de observação seja mais apurado e não simplesmente padronizado. A gente fala muito de processo, né? Em gestão fala muito em processo como em ciência também, né? Método e tudo mais. Mas o que é, de repente, a falha no processo, muitas vezes, que eu observo dentro da administração clássica? É tornar estático, como se não houvesse transformação e evolução no processo. Isso foi a grande motivação de grandes quebras de paradigmas, principalmente nos últimos 40, 50 anos em administração. É quando, de repente, a administração se apercebeu de que, ao abrir a mente, ao, de repente, observar um pouco melhor aquele comportamento, aquela situação, você tinha aí elementos novos para novas criações e novas decisões, né? Muito massa. E é interessante perceber que
a ciência é feita com base na replicação, né, de experimentos, de vivências, de visões, né, e assim, da mesma forma como na gestão, acredito, é que a gente vai entender, né, quais são as condições do meio. Será que eu posso replicar esse mesmo experimento aqui, né, com que condições, com que materiais, isso é muito massa. Mas uma dúvida que me surgiu aqui, diretor, e o ITA, quando é que ele aparece na sua vida? Pois é mais ou menos isso, a minha vida ela foi... Dentro desses momentos. Dizem que o ITA é quase colonizado por cearenses, é verdade? Rapaz, você chega lá, o pessoal já chega lá entregando o dicionário de cearense para os outros que não são cearenses, mas é isso mesmo. O ITA tem assim, uma presença massiva, né? O criador do ITA é um cearense, né? Legal. E não é, acho que não é por isso, viu? Não tem nenhuma regra lá dizendo que tem que dar privilégio para o cearense, não. Mas eu acho que isso estimulou muito o cearense a, de repente, disputar essas vagas nacionalmente, né? Quase metade das vagas ocupadas todo ano no ITA são por cearenses, né? Mas como que ele chegou, né? Eu era secretário de saúde, olha só. Que doideira, né? Secretário de saúde, uma vida tranquila, sem problema, sabe? Uma pasta assim, que não tem muita... Então você já estava na gestão já, quando apareceu? Sim, eu era secretário de saúde do estado do Ceará e eu recebi um professor meu, né, amigo professor, que veio resolver um problema de saúde de um neto dele, né? Foi discutir um problema de saúde de um neto dele e nesse dia ele pegou e fala assim para mim, Henrique... inclusive nós vamos ter aí um mestrado do ITA agora iniciando e eu acho que tem muito a ver com você. Aí eu cá comigo, ele tá maluco, falar em mestrado, e tudo mais. E ele pegou e disse, não, vou te deixar aqui o material para você verificar. Ele é físico também, né? E aí ele pegou e deixou o material para mim ver. E eu confesso que eu botei de lado hipótese zero, né? Não vou colocar nas minhas possibilidades. À noite eu cheguei em casa e veio aquele bichinho, né, na cabeça. Eu vou ler isso. Aí tarde da noite eu fui me deparar. Só que tinha um detalhe importante. Faltava tipo assim 6 dias para a seleção, né? É para não fazer mesmo, né? E o que foi o motivador na hora que eu leio sobre o mestrado? É porque a aeronavegabilidade continuada, né, ela tem muito a ver com segurança de aviação. E segurança de aviação, ela tem relação direta com saúde, né, que é justamente essas conexões malucas que só a ciência permite, né? Eu, há 20 anos dentro do sistema de saúde, que fui motivado porque eu queria fazer física médica, né? Era uma área que a UES tinha pretensamente que oferecer. Eu fui para a saúde porque eu queria fazer física médica. A UES acabou nunca ofertando a física médica e eu fui trabalhar no hospital querendo ficar próximo do tema e dentro desse tema fiquei 20 anos nessa área da saúde. E aí voltando para o ITA, eu decidi que ia fazer a seleção porque quando eu olho lá o roteiro, era o cerne de tudo que eu estudava há anos sobre segurança em saúde, estava nessa temática da segurança da aviação. E aí fiz a seleção, passei, aí concluí e que realmente hoje aplico muito, né? E faço o reverso também. Levo para o outro lado essa experiência da gestão, foi justamente um motivador na seleção, na entrevista de seleção, foi justamente a possibilidade de trazer uma pessoa da área da gestão, né, com a prática de gestão, apesar de uma formação científica, trazer ele para dentro desse universo super técnico e científico da aviação. E assim foi que eu cheguei lá. Nossa, que louco. Muito massa. O que eu fiquei mais impressionado foi entender aí o link entre aeronavegabilidade e saúde. Como é que funciona assim? Tipo... Te falar. Lá na década de 50, mais ou menos, né, as pessoas não sabem disso, mas a ciência médica ela se desenvolveu em cima de muitos processos antes dela se amadurecer realmente, né? E na década de 50, nos Estados Unidos, um grupo de cirurgiões viu que era muito importante aplicar um método dentro das salas cirúrgicas, dentro do modelo cirúrgico. Porque eles viram que, por exemplo, infecções eram provocadas justamente por falta de processo e de método. Cada um fazia do jeito que queria dentro daquele processo. E começaram a estudar, se debruçaram no método científico e desenvolveram manuais fabulosos dentro dessa condição. Então, tornou assim muito científico uma ação técnica, mas que era com uma certa subjetividade até então, né, pelos cirurgiões americanos. Isso deu um up interessante.
Mas qual foi o grande desafio? Onde tem gente, né, muitas vezes tem solução, mas também tem problema. Com certeza. Né? E foi uma dificuldade muito grande dos cirurgiões no mundo todo aceitarem uma padronização para o meu modo de fazer. Essa coisa de padronizar, de protocolo, de checklist, sabe? Essa coisa toda que a ciência nos entrega, né? Muitas vezes é resistente dentro de uma área como essa. Principalmente quando já tem profissionais que tinham costumes, sim, vícios, condutas. Reconhecidos, né? E para quebrar isso, hein? Para quebrar isso até mesmo pelo dado, né? Porque para você poder chegar nisso, você tem que expor dados muito importantes. Você não expõe pessoas, mas você expõe dados. Quanto que esse método funcionou, quanto que esse foi melhor. Ou seja, às vezes eu digo que o meu método, meu modo de fazer é o melhor, mas eu nunca medi para ver se é mesmo. Eu nunca comparei ele com nenhum outro. Eu digo que ele é melhor porque é o que eu conheço, porque é o que eu faço, que é a grande lição da ciência, sabe, galera? Eu acho que é essa. De repente, eu não posso dizer que uma coisa é boa ou que é ruim sem comparar, né? Aí a base da física toda de que a gente tem que sempre ter uma certa relatividade aí para poder compreender as dinâmicas dos processos. E lá nos Estados Unidos, na época, eles sofreram muito com isso. Resultado, início do século, Santos Dumont, aviação decolando, pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo período. O que aconteceu? Avião dava muito problema, apesar de todo mundo querer navegar aí pelos ares e tudo mais, mas a gente tinha uma indústria em franca expansão, mas que apresentava muito risco, né? No caso a aviação. E a medicina foi deixando de lado esse conhecimento todo, ela meio que abriu mão por muito tempo, ela continuou, esse processo continuou, mas com muito menos força. A aviação foi lá e bebeu na fonte da ciência médica e começou a tentar trazer para cá. Isso não aconteceu no mesmo período. A mesma padronização. A mesma padronização. Eles viram que era isso. Por exemplo, uma coisa que era muito comum era um acidente de avião a ser ocasionado por uma relação mal sucedida na cabine. A hierarquização era tamanha dentro de uma cabine, por exemplo, que, tipo assim, o piloto não queria ouvir o copiloto, não queria ouvir o engenheiro de voo, não queria ouvir o mecânico, não queria ouvir ninguém. A tripulação alertar sobre qualquer coisa passava despercebido, e tem acidentes registrados em cima dessa ignorância do processo, porque eu sou o comandante, eu que mando aqui, eu que sei tudo, eu que tenho experiência. Ego, né? Isso. Então, esse modelo que a própria medicina já trazia lá do modelo da sala cirúrgica, onde todo mundo que está ali naquela sala tem um objetivo e todo mundo está atento a todos os detalhes, esse modelo a aviação explorou. Lá pela década de 70, isso se tornou muito forte, foi se estruturando cada vez mais e, obviamente, à medida que isso aumentava, a aviação foi se tornando mais e mais segura. Só para vocês terem ideia da relação, tem um estudo canadense que mostra que a aviação hoje está dentro daquele limiar que a gente chama de ultra seguro. Né? As ocorrências de morte frente às ocorrências de voos, de pessoas que voam, são mínimas, tá? Já a hospitalização está em um ambiente muito mais perigoso, por exemplo, que escalar uma montanha sem corda, né? Ou até mesmo armas de fogo. Né? Então, é uma dinâmica muito importante para perceber. Então, esse link nasce dessa condição. Na década de 90, começou a ter o retorno. A ciência aeronáutica, com toda a comprovação do sucesso, começou a trazer de volta para as ciências médicas muito disso, e hoje tem todo um trabalho que é reconhecido, que é chamado de certificação, acreditação em saúde, né? Que é justamente baseado nesses modelos, padrões que veio lá. Então foi uma troca aí bem legal e que é super, super curioso. E que, inclusive, se não me falha as minhas pesquisas, a saúde do Ceará foi acreditada na sua gestão, né? Olha aí, foi sim. Fiz o trabalho direitinho. O primeiro hospital público acreditado no Ceará foi o primeiro hospital que eu trabalhei, né? Depois disso, uma série de... Hoje nós temos talvez a maior rede acreditada do país. Não em número, mas em variação de setores acreditados. E foi justamente esse link aí, né, que... Muito massa, viu? E é interessante perceber, tem uma filósofa brasileira, a Viviane Mosé, que ela fala isso. A gente fragmenta as coisas por uma necessidade de compreensão, porque a nossa capacidade de entender as informações é fragmentada, né? Mas ela sempre enfatiza.
Quando o professor está lá ensinando matemática, por exemplo, e o aluno leva esse conhecimento de matemática para a vida, o problema que ele encontra em casa, na vida, não é de matemática, não é de língua portuguesa, é um problema. Um problema da vida, né? Daí, se o aluno tem, de fato, uma relação com esse conhecimento, ele consegue aplicar. E o Marcel vê isso, né? Você pega a aeronavegabilidade, que é um tema em tese, a gente pensa, não, altamente técnico, mas que tem toda uma influência, inclusive em áreas importantes, fundamentais para a vida humana, como a saúde. Acho que mais expressivo de como a ciência faz sentido pra gente, né? É isso mesmo, é a dinâmica de um fluxo que só é compreendido se você realmente se mergulhar nesse modelo, nessa modelagem que a ciência permite. E não é bairrismo não, viu? O pessoal que tá vendo aí em casa deve pegar e dizer assim, né, esses caras é tudo dessa área e devem ficar tudo supervalorizando e tudo mais. Não é. A humanidade, nos seus primórdios, né, ela já vivenciou dois processos. Quando o primeiro homem, de repente, fica ereto lá, eu acho que dois sentimentos importantes surgiram com ele. Um era de que ele tinha uma finitude, que alguma coisa acontecia e que alguns deles padeciam e não falavam, não andavam mais, né? Então tinha essa situação. E outro é que, de repente, ele, ao observar o mundo, ele conseguia aperfeiçoar uma série de coisas. Então, eu acho que nascem dois sentimentos muito importantes aí, que talvez um seja até bem material, que talvez seja essa coisa do religioso, do espiritual, né? Que era essa sensação de finitude do homem, que provoca toda essa construção, e o outro, o nascimento da ciência, que é a capacidade de observar e realizar coisas a partir dessa observação. Então, não tem como desconectar essa situação do homem, da humanidade como um todo. E eu acho que é isso aí que a gente tem que ver. É compreender que na base de tudo, apesar a maioria das pessoas usufruírem do celular e acharem muito prático e tudo mais, mas não compreendem o quanto de ciência e de quanto de compreensão. Meu filho diz que quer ser engenheiro. Ele tem 10 anos, né? Ele desde os 5 diz que quer ser engenheiro, né? E para instigar ele nessa coisa toda, ele às vezes pergunta, não sei o que, por que isso? Assim, pois como é que acontece isso? Assim, ó, um engenheiro sabe muito bem que acontece isso. Ele vai lá, ele busca soluções para garantir essa situação, na tentativa de que ele não perca esse estímulo de entender que através da ciência a gente encontra solução para qualquer coisa. Qualquer coisa é solucionável pela ciência. Assim a gente se dedica nessa solução. Mas, né, isso faz muito sentido, né, com um dos baluartes da educação no Brasil e no mundo, que inclusive influencia a educação do SESC, que é Paulo Freire, né, pelo direito da pedagogia da pergunta, né. Isso. Quando a gente responde de forma assim abrupta, né, absurda, a gente tira do sujeito o direito, né, dele se debruçar sobre aquilo, né, dele pensar e refletir. E aí uma outra coisa que a gente, né, vai pensando nesse caminho, e aí você chega na saúde, né, já estava lá, e aí tem essa trama, né, essa inter-relação entre saúde e ciência. E aí eu fico curioso, queria lhe perguntar, como alguém que atuou na saúde, né, nessa perspectiva de gestão, como é que você entende, por exemplo, a relação hoje entre ciência e saúde no nosso país? Ciência e assistência, como é que isso é percebido, como é que a gente caminha? Uma das coisas que talvez seja mais instigante nessa questão da saúde, a gente vivenciou agora com a história da pandemia, né? Existe um trabalho muito interessante que a maioria das pessoas não conhece, que eu digo que é o suprassumo, talvez, da ciência de saúde hoje, que é o monitoramento dos vírus, né? O comportamento dos vírus em ambiente selvagem, né? Entre os animais, a possibilidade de transmissão do animal para o homem, e isso provocar uma série de doenças, como no caso era do coronavírus. Parece que o coronavírus foi uma coisa do ano de 2019, mas o coronavírus tem uma história muito antiga, uma relação muito forte com a humanidade. E esse processo todo a gente vai esquecendo, né? A gente vai, como sociedade, a gente vai esquecendo. E não só do coronavírus e uma série de outras doenças. E por que eu digo que esse link é importante? É porque por trás de tudo que nós vivenciamos enquanto sociedade, a gente tem uma frase que minha avó dizia, que saúde não tem preço, né? É verdade, mas a doença tem um custo muito alto. E talvez o grande aprendizado que a gente pode ter dentro dessa construção é de quanto que a gente tem que se dedicar para que a gente possa fazer mais e melhor
para que a gente preserve nossa vida o maior tempo possível de forma saudável. Como é que essa construção ela se dá de forma adequada? E eu acho que o mecanismo é esse, é a pesquisa científica mesmo, né? Uma pesquisa científica devotada para o organismo saudável. 90% das pessoas hoje que estão nos ouvindo, elas estão saudáveis, estão no estado natural. Elas sequer vão lembrar de doença e tudo mais, a não ser que tenha alguém próximo doente. Os outros 10% estão vivendo alguma relação com a doença. E é interessante que nós dedicamos praticamente todo o nosso conhecimento a solucionar os 10%. Quando a doença acontece, como é que eu soluciono essa dinâmica nos 10%? E a minha experiência na saúde, na Secretaria da Saúde em si, ela me mostrou quanto da necessidade da gente também investir tempo, investir energia e conhecimento para esse lado. Como é que eu mantenho a vida saudável? Como é que eu mantenho o organismo em equilíbrio? Você que é da biologia, como é que eu mantenho todo esse processo homeostático, né? Que faz com que a gente se sinta bem produtivo, né? Como é que a gente prolonga isso? Essas condições, elas também carecem muito hoje de pesquisa, né? E também de engajamento, porque a sociedade também, quem banca a pesquisa é a sociedade. Se a sociedade não acredita nisso e ela se dedica muito a fortalecer a visão da doença, obviamente as pesquisas aqui elas vão proliferar mais, vão ser mais rápidas do que tudo. Mas é fundamental que a gente tenha esse outro espaço, que tenha essa outra abertura, essa outra percepção. E a Secretaria da Saúde permitiu. Inclusive, lembro que uma das coisas que eu fiz com muito prazer lá foi a criação do Núcleo de Avaliação de Tecnologias de Saúde, né? Era um núcleo que envolvia médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, eram os cientistas da área da saúde, né? Devotados a justamente avaliar tecnologias ou hards ou softs que de repente poderiam ser aplicadas, inclusive na tentativa da prevenção e da cura também de problemas. E foi uma coisa muito interessante de poder estimular isso lá nesse meio lá, foi muito legal. Muito bacana, Muito incrível, né? Saber de ações como essa é interessante. A gente não faz ideia, mas tem pensadores, tem pessoas, né, que estão comprometidas, como por exemplo, pensar e avaliar hardwares e softwares implantados, né, no sistema, na gestão de saúde, algo que faz uma diferença enorme, né? Sim. E uma outra pergunta que eu trago é a seguinte: nesse contexto que a gente tem vivido de pandemia e todas essas realidades, como é que o senhor vê a questão de como a ciência tem se comunicado com a nossa gente, com o nosso público, né? Quais são os impactos disso? Porque a gente tem muita produção científica que tem uma abordagem técnica e, claro, é justificável, né? Porque ela se dirige àquela vivência, né? Àquela realidade que também acho que não é para aquele extremo, né? Tem gente que pensa, mas quem vai ler um artigo científico não sabe. A publicação científica ela é para aquele nicho, né? Mas e a comunicação científica, de uma maneira geral? Tu queria falar alguma coisa? Só complementando a pergunta, será que a ciência realmente se comunica? Hoje, a ciência tem essa oratória de chegar, né, nas pessoas? Talvez seja uma das minhas maiores críticas aqui ao nosso modelo acadêmico, né? O nosso modelo acadêmico, ele por exemplo, se a gente for reportar, vamos lá para, acho que Galileu, né? Eu vou em Galileu e chego em Galileu, que enfrentou toda uma sociedade, né, por conta daquilo que ele queria demonstrar e quebrar um paradigma da época dele. Era uma luta solitária, né? Giordano Bruno, uma série de outros cientistas aí. A cientista sofreu, viu, gente? Cientista ao longo da história sempre foi um personagem muito... Quem quer ser cientista, prepare-se, né? Muito sacrificado. Mas o modelo que a gente tem de academia, ele começou a também criar uma alta proteção para esse modelo, de tal forma que eu acho que isso provoca um abismo entre a ciência da universidade e a sociedade. E, obviamente, meu amigo, quando eu entro nesse hermetismo todo e considero que, não, essa área aqui ela é sagrada, inacessível a um ser humano comum, o que você está dizendo para o ser humano que está do outro lado, na sala de aula ou no seu trabalho e tudo mais, está dizendo, isso não é para você. Consequentemente, eu preservo
um grupo de ilustres, por um lado, né, que detém o conhecimento e o poder, como se ele fosse uma exclusividade desse grupo, em detrimento de outros. Então, sim, eu acho que a gente tem um problema de comunicação grave com a sociedade, né? Trabalhos como o de vocês, na Sala de Ciência, estimulado pelo Departamento Nacional, pelo Brasil todo, eles ajudam a quebrar essa barreira. Você pegar uma criança e demonstrar sem muita sofisticação um fenômeno acontecendo, permitir com que ela interaja, com que ela de repente até descubra ou perceba as coisas a partir daquilo lá, isso faz uma grande diferença. Eu vou contar uma coisa aqui para o mundo todo agora que Eita, inédito. Caramba, olha aí a honra. Quem não tiver sentado, senta. Eu estava no meu último ano de física, né? E eu tinha uma disciplina chamada mecânica teórica, né? Deus o livre. Era a disciplina que dizia assim, vai separar os vivos dos mortos, né? Quem vai se formar e quem não vai se Todo formar. mundo tem essa disciplina, né? Aquela que é divisor de águas. Né? Último ano. Chego na sala de aula, a sala lotada, né? Uns 40 alunos de repente, e aquela turma toda dentro daquela dinâmica lá, e eu olhava para o pessoal, né? O professor lá escrevendo tudo e eu não entendia absolutamente nada. Eu olhava para meus colegas, tudo com cara de inteligente, como se para eles estivesse claríssimo, né? Gente, bateu uma depressão. É horrível essa sensação. Eu olhei para o lado e disse assim, eu sou burro. Eu estou no último ano de física, o professor está falando, está todo mundo entendendo tudo e eu não estou entendendo nada. Como que pode, né? Então eu questionei se valia a pena continuar. Último ano, viu? Pensando em abandonar e tudo mais. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou na primeira prova. Dependendo como eu saia na primeira prova, eu fico no curso ou abandono de vez, né? E eu lembro que a cada aula o negócio ficava pior. Foi piorando e eu dizia assim, caramba, e eu vou lá, vamos para a prova. 40 alunos, eu imagino que eram 40 alunos, nós tivemos 38 notas 0, certo? Inclusive a minha, né? Certo? E 2 notas diferentes 0. Um amigo meu que eu dizia que ele era a encarnação de Newton, né? Newton reencarnou no Ceará, viu, galera? Porque o cálculo era algo banal para ele, né? Tirou 4, né? E outro amigo que tirou 1,5, né? Nessa prova. Então, quando terminou essa prova, me deu uma felicidade tão grande. É o fracasso consolador, né? A gente olhava, todo mundo tirando nota baixa junto, a gente acha muito. Eu olhava e dizia assim, não sou burro não, tem alguma coisa errada aqui, né? E o que eu fiz? Eu simplesmente abandonei a disciplina porque eu percebi naquela hora uma coisa super importante. O professor, que era gente fina, sabe? Era um cara que a gente conversava assim no corredor, era chapão. Só que quando chegava na hora da disciplina, ele conseguia transformar todo aquele conhecimento em algo inacessível mesmo. Então, foi um insucesso total para essa turma e a gente abandonou. E olha só que interessante. No semestre seguinte, né, ao recomeçar a disciplina, a gente teve o prazer de receber olha só, o professor que nós recebemos para nos dar a mesma disciplina no ano seguinte era um cara que vinha do pós-doutorado em ciências de materiais na Suíça, né? Todo mundo já se tremia todo, porque o outro era um professor daqui da UFC, doutor da UFC e tudo mais, mas tudo bem, era daqui, nosso Cearazinho e tudo mais. O outro vinha da Suíça, pós-doutor numa ciência muito específica e tudo mais. Ora, se era difícil com esse aqui ia ser fim. Ia fechar os 40 zeros, né? Era só para fechar os 40 zeros. Mas vamos lá. Aí, mesmo livro, mesmo material, mesmo conteúdo. Cara, quando ele entrou na sala de aula, que ele começava a falar, parecia que eu que tinha escrito aquilo tudo, sabe? Era de uma clareza, de uma compreensão, de uma capacidade de transformar todo aquele conhecimento parecia a iluminação. Você estava olhando assim, é o êxtase. E essa condição é que eu estou usando como exemplo, é uma experiência pessoal para demonstrar que nós temos que parar de transformar a ciência numa coisa inacessível. E eu acho que um dos principais
responsáveis por isso são quem está dentro da academia, são os professores, que justamente vão construir essa ponte. O professor não é para poder afastar o conhecimento de quem você está ensinando, é o contrário. Eu tenho que fazer a ligação, eu tenho que atrair mais gente para isso e não tornar isso. E para mim, o processo é esse, a gente tem que aprender a tentar simplificar. Richard Feynman, né, tem uma historiazinha legal dele que conta que é assim, não sei se é mito ou se é verdade, mas me contaram, eu vou vender para vocês do mesmo jeito. Diz que Feynman foi convidado, né, quando ele foi laureado aí com o Prêmio Nobel, para poder dar uma aula para os alunos do primeiro ano de física de uma universidade americana. Tipo, um ano antes ligaram para ele, né, para pedir para ele inaugurar o curso com a palestra dele falando sobre o tema do Prêmio Nobel dele. E ele concordou de cara, não, marcou lá o dia e tudo mais. Faltando uns 15 dias para o evento, ligam para ele de novo, né? E ele só para confirmar, tá tudo ok? Aí diz, não vou. Aí diz, não, mas porque o senhor quer que mude a data, a gente faz qualquer coisa, não tem problema. Não vou. Aí eu disse, mas professor, por quê? O que foi que aconteceu? Olha, faz um ano que eu estou tentando simplificar o meu estudo para o nível de alunos de primeiro ano de física. Eu não consegui simplificar o suficiente para mim poder passar para eles com tranquilidade. Então, se eu tenho um conhecimento e ele não consegue ser acessível para um aluno do primeiro ano de física, o meu conhecimento não está bem elaborado. Ele chega à constatação que aquele rebuscamento científico todo que às vezes a gente chega, ele precisa atingir um grau de simplificação tal que eu consiga transformar ele em acessível para as pessoas que não têm ainda essa formalidade. De alguma maneira tem que fazer isso. E é isso que, de repente, eu acho que é uma grande lição. Que a gente tem que aprender com ele e talvez com muitos outros que fazem esse esforço com vocês, porque eu sei do esforço de vocês em fazer essa construção, em trazer pessoas que podem ter medo de ciência para perto da ciência. E pode ter certeza, cada criança dessa que passa por uma sala de ciências dessas no Brasil, aqui no Ceará, sem dúvida nenhuma, ela nunca vai esquecer. Ela vai chegar lá, não importa qual a formação que ela vai ter, ela vai chegar em algum momento da vida dela e vai usar alguma coisa desse conhecimento, dessa experimentação daqui. E é isso que eu acho que a gente está fazendo. Vocês estão construindo pontes com esse projeto e não afastando as pessoas, né? Isso é o fundamental. Parabéns, viu? Obrigado. Tem um estagiário nosso do turno da tarde, né, o Jackson, que ele hoje é aluno de física da UES também, né? Excelente exemplo. E ele foi aluno da escola pública que visitou a sala de ciências. Ah, que legal. Aí a gente tem umas camisas coloridas diferentes dessas, a gente dizia que nós éramos os Power Rangers da ciência. Era uma coleção toda colorida. E aí a gente sorteou uma camisa, ele não ganhou e ele ficou chateado. Aí disse assim... Aí no final a gente falou, galera, se vocês no futuro quiserem vir pra cá fazer parte do Sesc Ciência, vocês podem cursar Química, Física, Biologia, que aí vocês chegam junto. Aí ele disse, na época, né, ainda, eu vou entrar, vou ganhar uma camisa dessa. Eu tenho um bocado de camisa. Que legal. E hoje o nosso estagiário tá Parabéns, Jackson, pela decisão e a obstinação. Se garantiu. Como a gente falou de Galileu, né, nós também temos o nosso Galileu, pra galera que tá assistindo aí, ó. É o nosso companheiro aqui, é o Galileu. Também fez seleção pra entrar aqui. Fez seleção, foi um processo bem... Muito bem. Tá aqui com a gente. É voltado pra astronomia. E ele tem algumas perguntas, diretor, deixa eu pegar aqui. Deixa eu te ajudar aqui, segurar o Galileu. Obrigado. A gente tem algumas perguntinhas aqui, o senhor pode escolher uma. Tá. São perguntas assim que o Galileu traz sempre numa voragem filosófica. Oh, meu Deus do céu. E você fica à vontade Deixa eu botar meu óculos dividir aqui, com a gente aí. Deixa eu botar no meu óculos aqui, né? Qual o seu livro científico favorito? Pronto. Eita. Cara, livro é meu fraco, sabe, assim. Mas eu vou citar um que eu li recentemente. É um livro que chama Factfulness. Apesar desse nome, né? Ele é um livro, ele tem tradução para português, apesar do título não ter uma tradução absoluta, que é o incrível hábito libertador de tomar decisões em cima de fatos. É o subtítulo dele. É de um médico chamado Hans Rosling. É um cara que dedicou a vida dele, ó, e aí de novo a ligação da saúde com a minha vida, assim. Ele dedicou a vida dele inteira, né, de estudar ciência de dados, né? Além da medicina, a ciência de dados. Ele e a família se dedicaram a um projeto que ele criou uma fundação
que hoje o que ela tenta mostrar é a realidade do mundo através de dados bem medidos, bem trabalhados, mostrando que a gente tem uma defasagem de 40 ou 50 anos do mundo que a gente pensa que a gente tem. A gente, quando olha um artigo científico, olha algumas situações e acha que a realidade é essa, ele consegue demonstrar que normalmente a gente está olhando para o retrovisor, a gente está olhando para quase 4 décadas atrás. E é um dos melhores livros que eu tenho recentemente me debruçado nele. E ele tem uma parte interativa no YouTube também, sabe? É uma coisa legal para procurar. Hans Rosling é um médico sueco e dedicado ao estudo da ciência de dados. Factfulness. Factfulness. Muito massa. Fica a dica aí, né? Depois vai ficar, vocês botam aí a gente bota na descrição do vídeo. Na descrição lá. Muito massa. É muito massa a gente trocar essas ideias, bater esse papo, porque aí surgem coisas, né, que a gente jamais imagina. Então, Einstein estava certo, né? A linguagem do universo é a matemática, será? Sim. É isso mesmo, eu acho que é. Eu acho que a grande... Eu tinha um professor que aí também tem isso da infância, né? Que ele chamava... Vamos para a aula de matemática, né? Nossa. Ele dizia muito isso, né? É matemático, mas ele conseguia também fazer isso com muita... Eu lembro que eu nunca vou esquecer de uma prova que eu fiz dele, que foi uma polêmica na sala de aula. Foi uma prova no 6º ou 7º ano, que eu resolvi a prova inteira sem fazer um cálculo, né? Eu fui fazendo composições só de raciocínio lógico e resolvendo a prova. Tirei 10, essa aqui eu tirei 10, viu, galera? Eu fui um bom aluno, viu? Nessa eu tirei 10 e eu lembro que uma colega que fez todos os cálculos imagináveis, não teve essa nota tão bem sucedida, mas tirou uma boa nota também, e ela queria processar o professor, porque a aula era de matemática, cadê os números na minha prova, né? E ele era um cara que ele estimulava muito isso, da gente entender que a linguagem matemática, ela faz parte da nossa realidade, é importantíssimo estimular a visão, a compreensão matemática. Eu costumo dizer que às vezes a gente pode até não ser bom em matemática, mas a gente tem que trazer um lado muito bom da matemática para a nossa realidade, que é justamente a capacidade de interpretar as coisas, né? É essa dinâmica que eu acho que a matemática traz, e eu acho que Einstein estava certo, sabe? Tem essa coisa toda assim de que é uma linguagem diferente e que a gente precisa dominá-la, assim. Massa demais. Às vezes a gente pensa que não, mas a matemática está no nosso dia a dia, né? Sim. O Iberê Tenório, que é quem está à frente do canal do Manual do Mundo, ele dá um exemplo muito massa, que quando ele era pequeno, estudava matemática e tal na escola, o pai dele estava fazendo uma armação para a janela e o pai dele ficou em dúvida em qual seria o comprimento de uma última armação. Uhum. E ele lembrou da soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, né? E ele viu que um lado dava 3, o outro dava 4 e o outro só podia ser 5, né? Então ele viu que a matemática estava ali presente, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar aplicar esse conhecimento no nosso cotidiano, porque quando a gente aplica no cotidiano muda tudo. Né? Faz sentido, né? Faz sentido, né? Eu lembro que quantas vezes em sala de aula eu não via algum de nós, enquanto alunos, perguntar assim: professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida, professor? A pergunta clássica que aterroriza todo professor. Né? Tipo assim, qual é o sentido? E eu acho que o problema não está no aluno perguntar isso, o problema está em nós, professores, de repente olhar para o lado e dizer assim, de fato, como é que eu tento traduzir isso, né? E eu tive professores, eu fico falando aqui com vocês e vai dando uma saudade, né, de professores muito especiais que eu tive ao longo da minha vida, que conseguiram fazer isso. Eles conseguiram, de uma forma muito especial, levar o conteúdo que era exigido lá, né, pelos currículos nacionais e tudo mais, mas ao mesmo tempo levar uma praticidade, uma definição que modificou isso para mim, certamente, para muitos dos meus colegas, né, ao longo disso. Mas é um caminhar importante. Muito massa. Com certeza. Rumando aqui já para um tema que está dentro do mesmo tema, mas para a gente pensar aqui, quem está nos assistindo, nós estamos falando da Sala de Ciências de Fortaleza, no Ceará, que é uma das salas, faz parte dessa família nacional aí do Sesc Ciência. E já que a gente está falando de divulgação científica, né, esse é um dos espaços onde a gente está diariamente aqui voltado para pensar ações, mostras, projetos, vivências, para levar a ciência até as pessoas, né? E aí eu queria perguntar,
Qual o preço de uma sociedade que não se apropriou da ciência? Tem como a gente saber algo nesse sentido? Eu acho que a gente tem modelos históricos disso, né? Eu acho que o pessoal aí da astrologia, da arqueologia, da sociologia, devem ter materiais que demonstram quais são o preço disso. A gente tem um equívoco enorme de achar, por exemplo, que uma tribo que vive no meio da Amazônia, que de repente não tem acesso aos livros como a gente tem, ao conhecimento como a gente tem mania de achar que eles estão desprovidos da ciência e tudo mais. E é justamente o inverso, né? Qualquer sociedade que de alguma forma prosperou em qualquer lugar do mundo, seja um aborígene na Austrália, ou sejam lá os esquimós lá no Alasca, sabe? Todos eles, com suas peculiaridades, fazem uso da ciência para sobreviver. Como eu falei, lá quando o homem ficou em pé pela primeira vez, esse sentimento despertou nele, indubitavelmente, senão a gente não estaria aqui agora, né? Então, essa dinâmica, o preço é muito alto, né? Quando a gente observa fenômenos importantes em algumas sociedades que corrompem o conhecimento, né? Corrompem de sentido muito forte, né? De descredibilizar as possibilidades, de descredibilizar a educação, o preço é muito alto, né? A gente costuma medir sucesso, né, em números da economia de um país, né, do quanto de doutores de repente aquele país tem, mas eu costumo dizer que talvez a melhor medida de sucesso de uma sociedade é o grau de felicidade que aquela sociedade atingiu. E hoje quando a gente dá uma passeada assim, em vários países do mundo, a gente vê que essas sociedades, elas às vezes não são nem tão, como é que eu posso dizer, aparentemente ricas do ponto de vista financeiro, econômico, apesar de muitas delas serem, mas elas têm uma dedicação, um respeito muito grande pelo conhecimento, pela transmissão do conhecimento, pelo processo educativo e, obviamente, pela ciência. Vou dar um exemplo muito prático dessa situação, é a Índia, né? A Índia é um país, talvez, que conviva com uma das maiores, o maior número de miséria do mundo, mas que produz prêmios Nobel, produz grandes cientistas, tem gente da Índia no mundo inteiro, né, alocada em altos níveis da ciência, nas grandes estruturas científicas do mundo. Tecnologia computacional, boa parte vem de lá, né? Vem de lá. Uma dedicação enorme e ao mesmo tempo convive com uma desigualdade social imperativa e um número de desafios gigantescos, né? E o que eu digo que é justamente para demarcar isso, vai passar, eles vão melhorar, tenho certeza que sim, mas para mostrar essa associação, que não significa que você nasceu num país pobre, menos desenvolvido, que você pode estar numa cidadezinha qualquer, em qualquer lugar do mundo, sabe? Se você realmente for estimulado da forma adequada, se você trabalhar isso, a ciência ela é um caminho muito importante para a gente, parece piegas que eu vou dizer, mas para a gente mudar o mundo, né? Mudar o mundo. E muita gente tem um preconceito, Douglas e Breno, que eu digo que é enorme, porque muita gente diz assim: ah, não, mas é porque esse pessoal da ciência não acredita em nada, é um pessoal desprovido de Deus, né? De fé e tudo mais. E eu já digo que é o contrário, sabe? Para você, de repente, ter estímulo para procurar, o estímulo para pesquisar, para errar muito, né, e conseguir chegar a uma conclusão e não desistir, você precisa ter algo lhe impulsionando muito fortemente. Independente da fé de cada um e tudo mais, a gente está numa época, no século XXI, a gente não precisa mais ter esses dualismos todos, sabe? Os homens e mulheres da ciência, eles são, na realidade, grandes devotados mesmo nessa compreensão da natureza. E eu vou dar um exemplo do SESC. Eu tive em Quixeramobim com um cara que eu considero um gênio, né, que é o Rabelo. Ele é um dos museus orgânicos que o SESC inaugurou mais recentemente. Quem não teve a oportunidade de conhecer o Rabelo, é uma visita super legal para você. Inclusive, eu vou sugerir para vocês que vocês podiam fazer um podcast, uma edição com ele. De repente, talvez transmitindo de lá. Anota aí, diretor. Anota aí. O Rabelo,
me encantou enormemente quando eu cheguei lá. É um cara assim, que é um autodidata em praticamente tudo que faz na vida. Ele produz joias belíssimas, mas quando você chega na casa dele, você descobre que o cara é muito mais que isso, né? E eu lembro que ele conta num determinado momento, né, que ele estava lá desacreditado de tudo, ele passando pelas dificuldades, os perrengues da vida e tudo mais. Ele vai contar melhor para vocês. Rabelo, desculpa eu estar antecipando essa parte. Mas ele chegava lá e olhava, não, ele renegou Deus, né, no meio das dificuldades dele e tudo mais. E aí ele ficou naquela coisa aí. Um dia ele olhando a natureza, né, procurando umas pedrinhas, uns espinhos lá para fazer o trabalho de artesanato dele. Aí ele pegou, olhou assim, aí ele olhou, mas assim, cara, é aqui que eu encontro Deus, né? É justamente no meio dessa coisa toda, buscando no meio disso tudo, ele diz que ele fez o encontro dele lá. O cara é tão fantástico, sabe, assim, que esse dia eu cheguei lá, ele precisava fazer um maçarico de alta precisão, ele precisava de um maçarico de alta precisão, que ele faz pecinhas muito pequenas. Ele produziu um maçarico com uma seringa dessas de hospital, né? Através da hidrólise, né? Ele fez lá, cara, é uma chama potentíssima que ele produz lá. Ele construiu tudo, todo o equipamento é construído dele com os materiais que ele foi agregando, e ele tá lá com isso aqui funcionando, e faz soldas de máxima precisão lá. Rabelo, já queremos você aqui, viu? E curioso aí, vocês vão ver assim, e ele tem muito para falar. E o que eu quero dizer, é uma pessoa que não dissociou o conhecimento, a ciência e a fé dele. Ele, na realidade, se reencontrou com a fé dele, né, através da ciência. Então, para muitas pessoas que às vezes são levadas em tempos hoje, né, de muita... que a tecnologia é boa, ela nos traz informação com rapidez, mas a gente também leva mentira com muita rapidez. Sim. Através disso, né? E o papel é justamente esse. É mostrar que a ciência não lhe afasta de nada que você acredita. E, de novo, eu digo pilar lá de quando o homem ficou em pé a primeira vez. A espiritualidade e a ciência nasceram, acho que naquele momento, acho que um na perna esquerda e um na perna direita, sabe? Que é justamente aquilo que sustenta e motiva o homem até hoje. É esse insondável, né, que acaba fazendo. E é por isso que eu digo, a gente precisa respeitar esse processo, precisa acreditar nele e precisa entender que esse caminho não é, apesar de não ser simples, mas ele é valioso para a humanidade, e toda sociedade que não tiver esse compromisso deve pagar um preço alto, sabe? Por não caminhar aí corretamente nessas veredas da ciência. Muito massa essa reflexão, viu? E agora eu queria ainda me aproveitar um pouquinho das suas habilidades e expertise de gestor e perguntar, por exemplo, como é que a gente pode pensar estratégias, valendo-se inclusive das nossas experiências de SESC, né? Que possibilitem a difusão científica, a divulgação científica. Existe alguma coisa ou um lugar por onde a gente pode começar, um campo, uma área, processos, como ampliar a divulgação científica hoje, aí inclusive sob o ponto da gestão, por exemplo? Existe um método aí escondido? Não, talvez o método não existe, sabe? Eu acho que precisa ter, na realidade, uma disponibilidade. Acho que a gente precisa fazer essa construção. Eu costumo dizer que um caminho interessante é esse, porque a gente departamentaliza muitas coisas, né? Logo que eu cheguei aqui, né, eu observei a possibilidade inúmeras que a gente tem de fazer uma interseção da sala de ciências com uma série de áreas e levar isso. Porque às vezes a gente fica tão preso no nosso mundo departamentalizado que a gente não vê. Por exemplo, quantas pessoas no próprio SESC, no Brasil inteiro e aqui no Ceará, não conhecem o trabalho de vocês? Quantas pessoas que de repente seus filhos poderiam ser oportunizados momentos de conhecer esse trabalho, se envolver um pouco com a ciência e tudo mais? Quantas pessoas de repente poderiam, dentro da gestão, terem momentos interessantes de educação corporativa com alguma base dentro do trabalho de vocês, sabe? O método científico, a grande vantagem dele é que ele de repente pode ser aplicado em qualquer área de conhecimento. Né?
do direito, da história, todo método científico ele pode ser muito bem aplicado em qualquer área. Então, por que não a gente não se desafiar e pensar nisso? Eu, inclusive, me proponho a tentar desenhar esse link, né, entre diversas áreas junto com vocês, para a gente de repente pensar uma forma de divulgar mais ciência, né, de divulgar mais esse processo para pessoas que de repente estão achando que elas estão cristalizadas no mundo delas e que a ciência não chega lá, né? Eu falo muito, o raciocínio lógico, né, é uma habilidade humana, né? Muita gente vê raciocínio lógico como uma prova que vai fazer para um concurso, né? Mas não tem uma pessoa que eu conheça que estudou para um concurso e teve que estudar raciocínio lógico e não ficou viciado em fazer aqueles probleminhas, né? Não tem uma pessoa que reclame. Não vai ter prova de matemática. Ele esquece daqui a 15 dias. Mas raciocínio lógico, ele vai ficar sempre com aquela lição de raciocínio lógico. E para a gestão, isso poderia ser um caminho. De repente, usar as habilidades de raciocínio lógico. Você não precisa falar de cromossomo, nem precisa, por exemplo, falar de ligações eletrovalentes para poder você fazer uma dinâmica qualquer. Não precisa. Mas você pode, de repente, transpor isso e utilizar todo o raciocínio lógico que a ciência tem para poder mostrar um pouquinho disso para a gestão e a gestão poder trabalhar isso. É libertador, sabe? Porque amplia os horizontes, né? Sair das sombras da caverna, sabe? Para poder, de repente, se deparar com a luz mesmo. Essa talvez seja a grande dinâmica que estaria permeada para que isso pudesse ser feito. Então, acho que a gente podia pensar, a gente podia trabalhar junto modelos e de repente, aplicações, que eu acho que essa iniciativa do podcast é uma, sabe? De repente, divulgar cada vez mais essa modelagem. Sem botar medo nas pessoas, né? Sem as pessoas sentirem um friozinho. Ele vai uma pegadinha aqui, né? Eu acho que isso dá legal também. Olha, convite aceito, hein? E faz portas, hein? E já estamos caminhando para o final do nosso primeiríssimo episódio. Desde já agradecendo ao nosso diretor Henrique Javi por esse momento aqui de tanto aprendizado, tanto papo, tanta conversa. E a ideia é essa, né? Ligar pessoas por meio da ciência e aproveitando esse momento aqui inspirador, essa última fala, como todas as outras, mas né, de fato a ciência propõe algo libertador para a gente, né? Que tira as vendas, né? Tira a gente das sombras da caverna. E aí eu gostaria que o senhor deixasse com a gente, pode ser algo seu, autoral, ou de alguém, um pensamento, alguma coisa que de repente lhe marcou nessa caminhada. E aí que hoje a gente possa dividir aí com a galera que está nos assistindo aí em todo o Brasil, que está participando. Desde já agradecendo, obrigado pela disponibilidade. Em nome do Sesc Ciência nós agradecemos. Agradecer também a nossa diretora Vládia, que está aqui com a gente, nossa supervisora Renata, galera que está ali na equipe, aos nossos estagiários, nossas estagiárias, a equipe aqui de cientistas femininas aqui com a gente, Camila e a Vitória, tá certo? Professor Carlos que está na técnica, obrigado, professor. E diretor, fica à vontade, que pensamento assim a gente pode colher hoje? Amigo, eu não sou assim muito de gravar, né, assim, algumas frases, mas eu vou me reportar aqui, se vocês me permitirem, a uma experiência de ontem, né? Eu tenho um grupo de amigos gigantesco, né? O pessoal diz que a gente pode contar 150 amigos, né? Tem uma historinha que circula na internet. Posso dizer que eu tenho mais de 1 milhão de amigos, viu? Quase o Roberto Carlos. Quase o Roberto Carlos. Mas uma coisa que me reportou foi de ontem. Eu tenho 50 anos, mas há mais de 35 anos que eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne rotineiramente, geralmente aos domingos. A gente não tinha nada para fazer, né? E aí o domingo sempre é uma coisa meio morgada e tudo mais, e esse pessoal resolveu se encontrar por uma série de situações e conversar sobre diversos temas, e muitos deles dentro da ciência. E ontem a gente teve um encontro desse e a gente estava falando sobre um livro que chama Humanidade, né? Uma forma otimista de ver o homem. E esse livro, ele reporta justamente isso, que a gente tem que acreditar no homem, acreditar na nossa capacidade, acreditar que nós estamos aqui
e realmente fazemos uma diferença. Apesar do homem ser visto muitas vezes, né, como o grande devastador do equilíbrio natural do planeta, mas também talvez seja competência do homem ser o outro lado, ser a amálgama aí que reequilibra o planeta como um todo, e sem dúvida nenhuma, no meio das nossas discussões de ontem, a gente passou por isso. Através das ligações, através das conexões da humanidade com a natureza, com o conhecimento, que isso faz muita diferença. Então fica essa mensagem de que a gente tem que acreditar na humanidade, acreditar fortemente, sabe? Não faria sentido, né, a gente educar essas crianças se a gente de repente não tivesse o espírito de fazer deles uma humanidade melhor a cada dia, né? E é isso aí que eu acho que é o grande recado, e a gratidão enorme minha, né, de ter tido a honra de estar aqui com vocês. É emocionante de verdade, sabe? E também de poder tentar colaborar de alguma forma para que isso seja um sucesso a cada dia. Parabéns pela iniciativa. Então o podcast pode continuar, é isso? Total. Estamos liberados. Obrigado, diretor. Me convidem para a comemoração da 1000ª edição. Com certeza. A gente faz aniversário de 1 ano, né? Nessa data, esse é o primeiro episódio, né? Nessa data a gente faz aniversário de 1 ano. Senhoras e senhores que estão nos assistindo aí através dos vários meios, este foi o primeiríssimo episódio do podcast Elétrons Livres com Henrique Jorge Javi de Souza, o nosso diretor do Sesc Ceará, físico, administrador, gestor e um cara que com certeza nos trouxe aqui uma soma muito grande de experiências sobre ciência. Ficamos juntos, esperem pelo próximo episódio e lembrem que esse é o Sesc Ciência, o porquê da ciência é compartilhar. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.